Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é Richard e esse é o canal do Motoboy, canal destinado a todos que sobem numa moto para fazer um dinheiro. Você que passa trampo e você que pega trampo também. Eu vou falar exclusivamente de uma situação que ela provavelmente já aconteceu com ambas as partes. Por exemplo, de você chegar no serviço para fazer uma retirada e o dono do trampo, né, o cliente dele pede mais um, fala, ó, vai ter mais um aqui. Aí você estava programado com um endereço para entregar e aí vai ter mais outro. E aí nós vamos falar o que nesse vídeo aqui? Sobre a divergência, sobre questão de valor, de adicionar ali para você, se você pode fazer, se você não pode, se você acha que deve, que não deve. E como a galera fica aí, geralmente gera algum tipo de problema aí entre as partes e o negócio fica amarrado. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pois bem, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra você: gostou do vídeo, dá o like, me fortalece pra caramba. Se inscreve no canal se gosta do conteúdo. Eu trago sempre informações relevantes pro desenvolvimento do motoca. Vocês me ajudam quando se inscrevem, quando dão o like. Aí eu continuar sentindo ânimo pra fazer esses vídeos pra vocês, tá bom? E também lá no Instagram tem conteúdo, eu tento fazer quase diariamente, às vezes não é possível, mas segunda coisa já, né, que eu tenho que falar pra vocês pessoal, pra tudo, galera, a gente tem que ter bom senso. Tem que ter raciocínio lógico e se colocar na situação do outro. Tanto para o cara que está fazendo o trampo, está pegando o trampo, tanto para o cara que está soltando o trampo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo de situação. O cara passou um serviço no grupo, você foi lá, se candidatou e foi contemplado de fazer esse serviço. Quando você chega no local para retirar, o dono do trampo pegou e recebeu uma informação do cliente: olha, eu vou ter outro endereço. Obviamente ele vai ser colocado junto com outro para entregar, porque o cliente não vai pagar um outro serviço, né? Um outro valor. Às vezes até dá um roteiro, né? Geralmente dá, em alguns casos. Claro, quando não dá roteiro, às vezes vale a pena mandar outro boy, mas enfim, vamos dizer que deu roteiro para você fazer. E aí o endereço é, por exemplo, 1 km, 2 km depois do endereço que você vai fazer. Você vai pegar uma entrega e tem uma outra depois. Aí vamos dizer que o cara está pagando o valor da tabela do grupo, ou às vezes está pagando até um pouquinho a mais. Está dentro dos KMs, né, de valores mínimos, por exemplo. O cara aí tem que te pagar pelo menos uns 5 reais a mais, né? Se o cara te paga 5 reais a mais, não tem por que você não deixar de fazer. Não tem por que você pensar, pô, o cara vai me dar outro serviço e aí ele não pode pagar como se fosse quase o valor de um outro? Não. Imagine se você, no lugar do dono do trampo, que tem o cliente, você acha que se você for bom o suficiente para cobrar do cliente um serviço que vai para o mesmo lado e o cara tá te entregando, o cliente tá te entregando junto com o outro que ele já havia solicitado para você, você é fera, você é muito bom na cobrança. Parabéns, não é todo mundo que consegue fazer isso, entendeu? Mas vamos dizer assim, você não tem cliente, você tem que imaginar que o cliente vai falar, pô, eu vou mandar dois juntos, são próximos os endereços, né? O cara me cobrar os dois fretes de KM, por exemplo, por exemplo, ele cobra 30 reais até 10 km, vamos supor, né? E aí ele vai cobrar de novo 30 reais, que o serviço tá dando, por exemplo, 10 km no total, né? Daria 8 com um, aí com o outro dá 10, né? Não dá, ele vai colocar um adicional ali para cobrar do cliente de ponto de parada e vai repassar para o boy. Você não é obrigado realmente a fazer, né? Você, como motoboy que está pegando serviço no grupo, você pegou um serviço que estava combinado você fazer um serviço, mas é aí que eu falo que tem que entrar a coerência. São só mais 2 km depois do endereço.
Eu sei que muitos vão falar, pô, Richard, mas tem cara que é sem vergonha, mano. O cara tá pagando a tabela do grupo, ele oferta o serviço no grupo, aí, por exemplo, ele tá pagando no valor na risca lá do KM, né, a mínima. Aí a mínima, por exemplo, serviço de 8 km, aí até 10 km é 20 reais, aí ele tá pagando já os 20. Aí ele dá mais um serviço, que aí se torna o ponto C, e aí ele só paga mais 2 reais, aí ele vai querer me pagar 2 reais. Aí não, né, mano, aí amigão, você que tá passando o serviço, vamos ter coerência. Você tem que mandar pelo menos uns 5 a mais, né, pelo menos, tá? Aí tem que haver a coerência da parte do dono do trampo. E a parte da coerência do cara que tá pegando é que se caso ele tá pagando já um pouquinho a mais pelo aquele serviço que ele te ofertou no grupo e não tinha um ponto C, você tem a coerência de falar assim, pô, são só mais 2 km, tá perto, não vai quebrar, não vai atrasar minha vida, não vai quebrar o meu para onde eu tava pensando de ir, né? E ele tá pagando aí um pouquinho a mais, eu vou fazer, né? Porque senão você deixa o cara numa situação delicada com o cliente. Então, coerência de ambas as partes. Vamos raciocinar. Se coloque no lugar do dono do trampo. Se você tivesse o trampo, você ia conseguir cobrar do cliente outra saída, outra ordem de serviço, num serviço que está indo um para perto do outro. Eu consigo, mas não é todo, então você tem que pensar que não é todo mundo que consegue. Que é até uma coisa coerente até para você tratar o cliente. Quando você trata o cliente com uma situação coerente, você cobra dele corretamente, não corre o risco dele deixar você, porque fala, não, pô, o cara é correto comigo. E se ele te deixar, meu amigo, você sendo correto com ele, deixa ele ir, cara, porque ele tá querendo mais do que você pode oferecer, né? Então, vamos ter coerência aí. Tivemos uma situação assim recentemente, os dois provavelmente não vão se encontrar em serviços novamente, as partes, porque o motoboy não quis fazer um serviço que era próximo do final do roteiro e deixou de pegar um serviço de um cara que tem muito trampo, que passa, né? Por quê? Porque aí o cara fala, pô, não dá pra confiar no cara. Lá no meu cliente acontecer isso, chegar e ter um endereço novo, o cara pode ser que ele não queira fazer. Então aí ele vai preferir passar o serviço para outra pessoa do que para quem deu esse tipo de problema, tá? E a coerência, como eu falei, é de ambas as partes, não só do cara que tá pegando o trampo e sim também de quem tá passando o trampo, porque, né? Todo mundo está se ajudando ali, tem uma tabela, existe uma situação, então, obviamente, como eu falei, se não vai para o lado que o cara vai, né, aí não adianta ficar debatendo, discutindo, né, fala, pô, você não tinha combinado isso, o cara não vai para esse lado, ele pegou esse trampo porque ele tinha interesse de ir para aquele lado, de repente, às vezes já depois dali ele já tem que ir embora, e ele estava indo já mais ou menos no caminho de casa, e o outro trampo que saiu vai ficar fora de mão para ele, tá bom? Era isso que eu ia trazer para vocês, espero que tenham gostado. Se tiver dúvidas, deixe aqui, porque às vezes eu crio vídeos com as dúvidas de vocês. Não esqueça de me seguir no Instagram, aqui no YouTube, e dar o like se você gostou do vídeo, comenta aí, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.